Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te ensinar a entender o preço de uma ação, se ela tá cara, se ela tá barata, para você montar suas operações. Porque se você já opera opções, sabe que a maior parte das análises ficam em cima das ações e eu vejo algumas pessoas bem perdidas em relação a isso, fazendo operações em ações caras e quando elas caem perdendo dinheiro. Então eu vou te ajudar a você escolher melhores ações e empresas para montar suas operações com opções. Então antes da gente começar, vou pedir para você deixar seu gostei na parceria para ajudar o canal, ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, vamos aqui para minha tela, vou te mostrar alguns desenhos para te explicar como o preço das ações funciona. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é a empresa X, caso você viu a minha explicação de por que eu prefiro vender opções do que comprar ações. Eu fiz o desenho, tinha a empresa X e tinha o João. Nesse aqui não tem o João, mas tem a empresa X que ainda está valendo R$10. Então vamos lá, essa empresa X, vamos aqui começar do básico do básico. Essa empresa custa, a ação dela custa R$10. E você sabe, a empresa, uma ação é só um pedaço, né? Você divide o valor da empresa, que custa lá 10 bilhões, alguma coisa assim, um valor alto, você divide em diversas ações, cada ação tem um valor baixo para facilitar você negociar. Como você está vendo aqui, cada papelzinho desse seria uma ação. E o que eu quero te mostrar hoje é isso daqui. O que tem dentro do preço de uma ação? Como que a gente tem uma noção se o preço da ação está caro ou se está barato? Eu costumo dividir da mesma maneira que eu divido as opções. A opção, dentro do prêmio dela, né, do preço dela, a gente tem valor intrínseco e valor extrínseco. Nas opções é até mais fácil. O valor intrínseco é objetivo, a gente olha e já sabe o preço. O valor extrínseco é o valor tempo, é algo mais abstrato, depende da vontade ali, da escassez, do interesse, da expectativa dos investidores. Na bolsa, as ações são mais ou menos parecidas. Parte desse preço é um valor intrínseco. E esse valor intrínseco vem dos fundamentos da empresa, da contabilidade, do seu patrimônio, da sua receita, do seu lucro, de quanto ela tem de dívida. Então ela tem uma parte que é concreta, uma parte, ela tem um piso ali. Uma ação que for boa, uma empresa que está gerando valor, que está lucrando, ela nunca vai a zero, a menos que aconteça problema nos fundamentos. Então uma ação ela é dividida em três partes. A principal delas, a maior parte aqui para a maioria das empresas vai ser a parte de fundamento, receita e patrimônio. A gente tem também o valor extrínseco, né, que é o valor que vem mais do abstrato, da expectativa. Aqui o intrínseco, lembrando aqui que o intrínseco ele é abstrato, tá? As pessoas conseguem analisar numa margem, né? Você sabe que a empresa X, ela vai valer, por exemplo, se está R$10, você sabe que ela vale de fundamento 6, 7 reais mais ou menos. Você coloca uma faixa aí entre 6 e 7. Abaixo disso ela já está muito barata. Significa que tem dinheiro para ser ganho comprando ela se tiver nesses patamares. E você sabe que acima desse valor, 6, 7 reais, ela já está aqui ou adquirindo uma expectativa de crescimento ou um comportamento aqui que eu vou te mostrar que eu chamo de euforia, né? Então, dependendo do setor, dependendo aqui da empresa, se passar dessa margem desses preços que você define, essa empresa pode até ser considerada cara. Mas vamos lá, porque depende. Então aqui a gente entende que existe esse valor intrínseco e tem um valor extrínseco. Esse valor extrínseco a gente divide em dois, que basicamente é a expectativa de crescimento. Então empresas que têm uma taxa de crescimento muito boa, você vai ver que os múltiplos dela... O que são múltiplos? São indicadores para a gente analisar a contabilidade da empresa com o preço da ação para a gente saber se essa empresa está cara ou está barata. Então a gente vai ver que existem empresas onde os múltiplos vão estar perto do valor intrínseco e vai ter outras empresas, outras ações que o preço, os múltiplos aqui vão estar grandes, vão estar caros, porque ele tem essas ações têm esse tal valor extrínseco. Então, mais para frente eu vou te mostrar esses múltiplos para você entender como funcionam, mas vamos continuar aqui. Então, o valor extrínseco das ações envolve expectativa de crescimento. Então, você pega empresas de tecnologia, por exemplo, elas têm um ritmo de crescimento grande, então todos os múltiplos
vão ser considerados caros para essas ações porque elas têm um preço maior mesmo. E a gente tem algumas ações que adquirem valor por euforia, algumas ações da moda que todo mundo quer comprar, que as pessoas acham que não vai ter fim esse crescimento, que eu chamo aqui comportamento de mania, né? Porque mania vem de maníaco depressivo, né? É bem aquela coisa do humor do senhor mercado, que o Graham falava, que o Warren Buffett fala, né? O mercado às vezes está maníaco, que é muito eufórico, muito animado e às vezes muito depressivo. E esse comportamento de mania, essa euforia, existe às vezes de maneira bem exagerada em algumas ações. Então, essa é a divisão que eu faço para os preços das ações e vou te explicar melhor aqui com alguns exemplos cada um deles. Então, basicamente, comportamento de euforia, de mania, são aquelas ações que elas estão ficando muito caras, que parece pirâmide. As pessoas estão comprando só porque elas acham que outra pessoa vai pagar mais caro. E não tem mais fundamento nenhum, não faz sentido. Esse preço da empresa está tão alto que não faz sentido. A empresa, os fundamentos não valem isso e mesmo se ela crescer muito, ela não chega nesse valor. Então, essas duas coisas que são um pouco mais objetivas, são os fundamentos e são o possível crescimento. Quando o preço sai fora disso, esse é o comportamento de mania, essa euforia. Então, como eu disse aqui, funciona como uma pirâmide. As pessoas deixam de lado a vida real, o concreto, que tem uma empresa lá e que ela tem números possíveis e começa a comprar de maneira irracional. A gente viu isso em muitas empresas de tecnologia. A gente viu de certa maneira em algumas empresas nos Estados Unidos, alguns múltiplos muito bizarros. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha uma outra empresa que falava que ia fabricar carros elétricos, competir com a Tesla, mas ela não conseguiu entregar e a expectativa era de um crescimento gigante, como a Tesla, né? A Tesla, ficou muito cara, mas ela conseguiu entregar esse crescimento, é um caso à parte no mundo. Mas todas as outras empresas que falavam que ia fabricar carros elétricos, empresas da moda, as pessoas estavam comprando e pagando muito caras e não fazia sentido nenhum. Essa empresa não ia conseguir entregar esse crescimento esperado. Então é isso, funciona como pirâmide. Quando chega num ponto onde a pessoa não tem mais ninguém para pagar mais caro, as pessoas começam a vender e o preço despenca muito rápido. Aqui no Brasil a gente tem um caso muito recente que é uma empresa que tem fundamento, que tinha expectativa de crescimento, mas o preço ficou tão caro, que não fez sentido nenhum o valor que ela chegou. Então, quando ela caiu, ela não caiu, ela mergulhou de cabeça, que foi Magazine Luiza. Nos Estados Unidos, a gente teve o caso da GameStop, que teve uma manipulação, o preço chegou lá em cima e depois despencou. Aqui no Brasil, a gente tem um caso clássico da Magazine Luiza. Se você olhar aqui, dentro de um ano, a ação já caiu 73%. Então o que aconteceu? Durante lá vários anos a empresa melhorou, cresceu muito e as pessoas ganharam muito dinheiro. Só que chegou num ponto onde as pessoas ignoraram o fato de que existe uma limitação no quanto ela consegue crescer. E mesmo assim todo mundo comprou, ao ponto de chegar num valor lá bizarro, muito alto, chegou lá em 20 tantos reais. Daí ela já caiu agora e hoje vale por volta de uns 5 reais. Então tomem cuidado com isso. Um dos motivos de eu explicar isso daqui que eu estou explicando para vocês hoje é exatamente isso. Me perguntaram muitas vezes por que eu não operava Magazine Luiza e eu falava que o preço era irracional. E depois realmente aconteceu do preço voltar para um valor um pouco mais sensato, que era 70% menor, chegou aqui a uns 80% menor. Então, essa é a razão. Você conseguir identificar esses 3 padrões no preço da ação e você pega uma empresa, olha o preço dela, olha o múltiplo. Se você conseguir identificar como que está o preço dessa ação, se ela só tem fundamento, se ela tem fundamento e crescimento, ou se ela tem fundamento, crescimento e já tem um pouco de comportamento de euforia, se já tem uma ação que está muito na moda, se você conseguir identificar isso, vai ajudar muito você prever possíveis comportamentos nessa ação. Então sua taxa de sucesso nas operações com opções aumenta bastante e te protege também de às vezes fazer um buy and hold. Você compra uma ação que está lá na moda, na maior euforia do mundo, você compra para fazer buy and hold, a chance disso aí voltar a te dar um lucro daqui só 10 anos e você passar 10 anos negativo é muito grande. Então, você identificando isso, você se protege de não fazer, de não ter prejuízo, né? Não chamo nem de... Eu ia falar burrada, mas não é nem uma burrada, porque
Eu entendo quem acaba fazendo isso. E às vezes é até normal, né? Existe um comportamento de manada muito grande em qualquer coisa, né? E no mercado isso é muito grande. Então, como a gente pode ver, Magazine Luiza despencou muito porque ela estava nessa situação onde a maior parte significa que era só a euforia, era só comportamento exagerado no Magazine Luiza? Não, não era só isso. Tanto que a ação não foi para zero, ela foi aqui para 5,60. Então, o preço dela aqui, essa parte de euforia estava a maior parte. Então, se a gente fosse fazer outro gráfico do preço da Magazine Luiza, seria mais ou menos isso. A maior parte era euforia. Então, olha como as proporções mudam. A maior parte era euforia. Aí chegou que o crescimento também não veio tão grande assim como esperado. Então, a expectativa de crescimento diminuiu. E aí o que acontece? Essa questão de mania foi embora. E hoje a gente tem aqui uma mistura de expectativa de crescimento com fundamento em Magazine Luiza. Ainda se você olha os múltiplos, não são múltiplos que só tem fundamento, então existe uma expectativa ainda em cima de Magazine, mas essa parte de euforia, a maior parte foi embora e o preço dela estava mais ou menos assim. A maior parte do valor dela era só euforia. Então fica essa mensagem que eu acho que o mais perigoso de todos é você operar empresas que estão com a maior parte do preço como preço só de euforia nessa dinâmica aí de quase pirâmide, tá? E então a gente vai agora para a segunda parte do valor extrínseco, que é a expectativa de crescimento, é algo abstrato. É algo abstrato, mas dá pra gente analisar, dá pra gente ter alguma noção se faz sentido ou não essa expectativa de crescimento, dá para colocar alguma coisa no papel ainda. Mas a questão da expectativa de crescimento, ela já é uma parte do valor da empresa que tem um risco maior que os fundamentos, mas menor que a euforia. Então, se o crescimento da empresa não se cumprir, é muito fácil esse valor, por exemplo, se a empresa lá vale 10 e 30% desse valor é a expectativa de crescimento e o crescimento não vem, ele pode ver esses 30% ser derretido. Então, essa ação tem esse risco, pode despencar com facilidade. Uma empresa hoje que tem expectativa de crescimento gigante e também tem parte de euforia é a Tesla. Só que o maluco é que ela tem conseguido entregar um crescimento muito grande. Inclusive hoje, o dia que eu estou gravando, saiu o resultado de mais um trimestre da Tesla e ela veio bem acima do esperado. O Elon Musk aí, a empresa, todos os engenheiros, os executivos lá fizeram um ótimo trabalho. Eles são bons e por isso também a ação está bem cara. Mas eles estão entregando esse crescimento acima do esperado. Então por isso que a ação está cara do jeito que está. Então entenda que existe essa parte do preço que é a expectativa de crescimento e não necessariamente vai ser nessa proporção. Talvez tenha empresa que vai ter lá 70% do preço expectativa de crescimento, tá? Então tome cuidado com isso. Então se você estiver investindo numa empresa dessa, uma empresa de tecnologia, uma empresa que tem risco, e o pessoal, às vezes nem é da moda, ela está mais, não tem tanta euforia, mas tem uma expectativa muito grande, porque ela tem entregado grandes porcentagens de crescimento, toma cuidado, analisa bem, aí você tem que ver a empresa de um jeito diferente, você tem que ver ela com essa visão de futuro, se o setor comporta um crescimento gigante, você tem que ter essa visão diferente. É uma forma de operar diferente uma empresa de crescimento, uma empresa de euforia e uma empresa que tem lá só fundamentos, que são as empresas mais tradicionais. Então, fica aqui minha dica para você, eu vou te dar um exemplo de situação ruim. Hoje mesmo a gente teve aqui uma queda muito grande do Netflix. O que aconteceu com o Netflix? Caiu aí 43% no último mês. Em um mês, caiu 43%. Por que caiu isso? Saiu a divulgação de resultados aqui e reportaram que a quantidade de assinantes. Então é o seguinte, era uma empresa que tinha uma expectativa de crescimento grande. Então lá as pessoas esperavam que todos os meses, todos os balanços, divulgações de resultado viessem com um número de assinantes maior. Agora veio um número negativo, a quantidade de assinantes veio menor, não veio menor que o esperado, veio menor do que tinha antes. Eles esperavam lá uns 2 milhões de assinantes e veio negativo não sei quantos mil assinantes. Então perceberam, meu Deus, talvez a gente chegou no fim desse crescimento exagerado da Netflix, que veio aí com a pandemia, onde todo mundo ficou dentro de casa, todo mundo contratou Netflix, cresceu, que foi uma maravilha. Perceberam, gente,
parece que acabou. Talvez a concorrência vai fazer com que o crescimento seja mais difícil. E boa parte do preço era só expectativa de crescimento. O que aconteceu? Esse preço sumiu, a expectativa acabou, não vai crescer desse jeito mais. As pessoas perceberam, o que elas vão fazer? Poxa, eu não vou pagar mais 30, 40 reais em Netflix. Não vale isso, porque não vai crescer, vou vender. Então lá os grandes gestores dos fundos, tem muita gente investindo e tem gente que faz essas previsões, faz os cálculos, viram, poxa, acabou o crescimento, vou vender. Então venderam, caiu aí metade do preço quase da ação. Então é legal você ter essa consciência de que o preço que tem muita euforia e o preço que tem muita expectativa de crescimento é um preço arriscado. Você tem que analisar, muitas vezes vale a pena investir, muitas vezes a expectativa de crescimento se cumpre, tá? E às vezes a euforia, às vezes você vai fazer uma operação de curto prazo e nesse curto prazo você consegue ganhar, mesmo que for para cima, mesmo que está em euforia, mas você tem que saber aonde você está se metendo. Então, o último aqui é o valor intrínseco, que você vai ter fundamento, receita, patrimônio. É mais ou menos investir como nos princípios lá do começo do Warren Buffett, que ele usava lá o guru dele, o Benjamin Graham, que ele falava para investir somente em ações muito baratas, que tinham um caixa muito grande, essas oportunidades. Hoje em dia o pessoal fala, investe em ações que estão com valor patrimonial baixo. Então assim, aqui a gente vai pegar os múltiplos e conseguir ler eles de um jeito mais fácil. Eu coloquei um textão aqui, espero que você consiga ler. E o que eu disse aqui é basicamente que o preço de uma ação, no fim, no longo prazo, pode ser que está em euforia agora, mas em 10 anos o preço vai tender a vir para o fundamento. Então empresas boas, mesmo se está muito barato ou se está caro, independente de como ela está, ela vai sempre flutuar o preço, a cotação da ação vai flutuar em direção ao fundamento. Por isso que expectativas de crescimento e euforia podem ser perigosos. Se acabar a expectativa de crescimento, tem empresa que matura, que cresce tanto, chega uma hora que dá uma parada. Nesse ponto, ela vai ter uma taxa de crescimento bem menor. Com isso, vai sobrar muito mais fundamento. A maior parte do preço da empresa é fundamento. A parte do preço, expectativa de crescimento, some. Então, a empresa custa 15 reais. E aí chega um dia que o pessoal percebe, poxa, não vai ter mais essa expectativa de crescimento. Ela vai crescer, mas a expectativa começa a sumir. Aí de 15 reais, 5 reais a expectativa de crescimento. Em algum ponto, esses 5 reais vai quase sumir e vai virar 10 reais a empresa. E aí ela vai crescer conforme os fundamentos. 10, passou o ano, ela cresceu de maneira real ali, aí foi para 11, 12, 13. Aí no longo prazo acaba que valoriza. Mas então você tem que tomar cuidado e entender que no fim o preço sempre se converge para os fundamentos. E vem muito daquela frase, cotação segue o lucro da empresa. E também você saber o fundamento, o valor intrínseco dessa ação, você sabe que existe um valor mínimo para se pagar, que abaixo desse valor a empresa está muito barata. Então se ela está muito barata, significa que você está comprando dinheiro. Então lá, eu vou dar um exemplo para você daqui a pouco do Banco do Brasil, mas foi mais ou menos isso. Eu vi lá, pessoal, está muito barato o Banco do Brasil. Bradesco na crise de 2020 estava absurdamente barata, pagando yield, dividend yield de 12%, 13%. Então, um dividend yield é um múltiplo também. Então, serviu para mostrar que estava muito barato. Então, se eu comprasse, eu ia ganhar dinheiro de um jeito ou de outro. Ia ganhar dinheiro de um jeito até que rápido. Então, é legal você entender isso. Que se você está comprando uma ação que não tem euforia, não tem muita expectativa de crescimento e está abaixo do valor intrínseco, é quase que comprar dinheiro grátis. Essa é a minha visão. E tem essa questão de chegar no mínimo e fica irresistível você comprar, o mercado comprar. Então você compra, mesmo que continuar caindo por um tempo, o mercado vem e resgata essa ação porque é uma empresa boa que está abaixo dos fundamentos. E ela serve de norte aqui, os fundamentos, para a gente avaliar se os negócios estão caros, estão baratos, para a gente ver se a empresa tem as outras coisas, né? Se está em euforia, se está em expectativa de crescimento. O valor intrínseco serve para a gente ter um norte. E principalmente em empresas maduras, onde não tem tanto essas outras questões de euforia e de expectativa de crescimento, é muito mais fácil da gente ler e prever o que pode acontecer e analisar se está caro ou está barato. Então, em empresas maduras e setores tradicionais, a gente usa o valor intrínseco para saber
aonde comprar e também aonde vender e como a gente vai montar as nossas operações com opções. E aqui o que eu estou te mostrando são alguns indicadores. Isso aqui é do site Status Invest, uso bastante, tem até vídeo no canal aqui falando dele. E aqui tem alguns indicadores, dividend yield, quanto você vai receber de dividendo, PL, preço sobre o lucro por ação. Então você pega o preço da ação e vê quanto que ela está dando de lucro se a gente dividir esse lucro aí por ação. E aí aqui, por exemplo, o Banco do Brasil tem 5, quer dizer que só com lucro, o Banco do Brasil paga o próprio preço em 5 anos, que é um número legal. PVP, o que é isso? Pega a ação com preço lá, valor patrimonial por ação, você vai ver que a ação hoje ela vale menos do que se a gente pegar o patrimônio e dividir por ação, tá 0,75. Então isso aqui, Banco do Brasil é uma empresa tradicional, ela não vai crescer de um jeito exponencial nem nada, ela é uma empresa madura no setor tradicional, então a gente consegue ver que ela está sendo negociada basicamente pelos fundamentos e na realidade até está um pouco abaixo do seu valor intrínseco. E foi da onde que eu me baseei para fazer operações com opções com ela. Então vou te mostrar meu profit aqui, eu já mostrei isso aqui um monte de vezes. Banco do Brasil é uma das minhas grandes posições e ela serve de exemplo para esse racional. Então aqui tem o Banco do Brasil, se você olhar o gráfico, olha como ele seguiu aqui essa tendência de alta e antes ele caiu e andou de lado por bastante tempo. E mesmo assim eu tive coragem de ir lá e montar operações onde eu ia acabar comprando as ações. E se você olhar aqui, eu tenho aqui ações e opções longas. A minha opção longa já está com 90% de lucro, que é uma porcentagem legal, tem potencial para mais. E as minhas ações estão com 20% de lucro. Então, como que eu me baseei para montar essa operação? Foi exatamente utilizando essa noção de preço. Eu vi que o Banco do Brasil estava num valor abaixo do seu possível valor intrínseco, utilizando ali os múltiplos. E aí, usei também um pouco de gráfico para tentar definir aqui algum suporte. Então, de modo geral, desde o ano passado eu tenho montado várias operações com o Banco do Brasil e tem pagado bem. É uma das ações aqui que está me dando um bom dinheiro. Já montei várias operações, já encerrei, inclusive encerrei uma recentemente. E é isso, usei esse critério de ação boa. Então aqui, eu faço muitas operações com Pets, Raia Drogasil, por exemplo, e meu aluno veio perguntar porque eu falo que é importante a gente operar com boas empresas. E os múltiplos de Pets e Raia Drogasil são múltiplos esticados. São empresas que estão na moda, tá numa euforia? Não. Mas existe uma expectativa de crescimento. E eu percebi que boa parte da audiência do pessoal, de vocês, talvez podem não entender essa questão de que existe empresas boas e valor intrínseco, existe expectativa de crescimento. E não tem problema você investir numa empresa que tem expectativa de crescimento, contanto que ela continue crescendo. Se em algum momento aqui Pets parar de crescer, parte do seu valor vai embora e os múltiplos vão voltar para o valor intrínseco ali. Então, o porquê de eu fazer esses investimentos nessas ações é porque eu acho que existe uma expectativa de crescimento, só que eu acho que é um possível crescimento, é um crescimento saudável, um valor saudável de ação que eu aceito pagar. Não é porque está acima do valor intrínseco que significa que o negócio é ruim. Não, se realmente pode crescer, então o preço pode fazer sentido. Esse é o meu racional para montar negócios com essas empresas. E também foi o mesmo racional de eu não ter feito negócios com o Magazine Luiza. Quando eu olhava, eu falava, pessoal, tá muito caro, tá muito esticado, tá na moda isso daqui, eu não vou, vocês podem comprar, vocês podem investir, fiquem à vontade, eu não me sinto confortável em investir isso daqui. E foi tiro e queda, né? Literalmente queda. A empresa, ela não conseguiu sustentar um crescimento gigante, ela chegou num ponto onde o juro subiu para o varejo sofre muito, então a empresa despencou, derreteu muito. Então você entendendo esses princípios, você consegue se sair muito melhor na bolsa. É isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu gostei, isso ajuda o canal, ajuda o vídeo a chegar em quem está aprendendo. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.